Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Esse amigo que vos fala é o pastor Arlon Éder e você está agora no canal A Palavra de Deus ao seu coração. E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, que fala acerca do que pensar ou em que pensar. Olha, os nossos pensamentos influenciam muito naquilo que decidimos, naquilo que vivemos. Os nossos pensamentos é da onde se inicia tudo que acontece na nossa vida. As coisas se concretizam a partir do que você pensa. Então a sua mente ela é forte o suficiente, né? Ela tem o poder de muitas das vezes influenciar muito na sua vida, seja para o bom ou seja para o ruim. Por isso que o apóstolo Paulo ele nos orienta acerca daquilo que devemos pensar, daquilo que devemos ocupar os nossos pensamentos, que é tudo aquilo que é contrário ao que for ruim, pecado, pecaminoso, negativo, pessimismo, tudo que for contrário ao agrado de Deus, o que for verdade, você tem que afastar agora dos seus pensamentos, porque os pensamentos é a fonte, os pensamentos é a fonte de vida, é a alma, né? O seu coração. Então, quando você não extrai dos seus pensamentos coisas ruins, né? E fica aí colocando no seu coração coisas ruins, fica matutando nas coisas ruins, isso acaba influenciando, atraindo para a sua vida coisas ruins. Então você tem que tirar dos seus pensamentos tudo aquilo que é ruim e atrair para os seus pensamentos o que é coisa boa. Olha, ninguém consegue controlar o que vem à mente, ao que vem ao pensamento, mas nós temos a condição de controlar o que sai, controlar o que fica e o que sai. Então, pensamentos bons, cultiva eles nos seus pensamentos. Coisas ruins, extrai, tira dos seus pensamentos, porque influencia muito, como eu já falei, influencia muito na sua vida, né? Olha o que diz aqui, para você entender e compreender. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha aí que maravilha, hein? Então, meu irmão e minha irmã, tudo que é verdadeiro esteja nos seus pensamentos. Agora, tudo que é de mentira, tudo que é mentira, tudo que é de falsidade, tire dos seus pensamentos. Tudo que é respeitável, cultive nos seus pensamentos. Agora, tudo que não há respeito, não é respeitável, é malicioso, é maléfico, tem algum desrespeito, tire dos seus pensamentos. Tudo que é justo, ocupe os seus pensamentos. Pensa em tudo aquilo que é direito, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é honesto, tudo que é injusto que tem nos seus pensamentos, tudo que te leva a causar injustiça e você pensa nisso, tire dos seus pensamentos. Tudo que é puro, seja o que você venha cultivar nos seus pensamentos. Tudo que for impuro, tire dos seus pensamentos. Tudo que te leva a pecar, tudo que é ruim, tudo que é pecaminoso, malicioso, perverso, não há nenhuma pureza, tire dos seus pensamentos. Tudo que é amável, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Então, o que é ódio, raiva, ira, não tem nenhum amor, tire dos seus pensamentos. E diz mais, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Cultive o que é de boa fama. O que não é de boa fama, o que é de fofoca, tire dos seus pensamentos. Se alguma virtude há,
Virtude é qualidade. Se alguma qualidade há naquilo que você tem pensado, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Se não tem nenhuma qualidade, não agregue nada na tua vida, tire dos seus pensamentos. E ele fala assim, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é louvor? Louvor é direito, é digno a alguém. Louvor é adoração, digno a alguém. E só Deus é digno de louvor, de ser adorado. Então só Ele é digno da adoração. Então tudo que é de adoração, tudo que é louvor a Deus, tudo que atrai a presença do Senhor, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Olha, talvez na sua vida o que tem acontecido muitas das vezes é o que você tem cultivado nos seus pensamentos. Talvez você só pense em derrota, em fracasso. Eu não posso, eu não consigo, a minha vida é difícil, não aguento mais. Aí você fica com esses pensamentos o dia inteiro. Talvez você está dizendo, poxa, eu estou terminando a minha vida já estou acabando os meus dias no mundo e nunca fui feliz, nunca aconteceu nada de bom na minha vida. Porque talvez você vem carregando esses pensamentos ruins a vida inteira. Olha, afaste esses pensamentos ruins de você e coloque pensamentos que vai ter qualidade, que vai te agregar, pensamentos que vão te animar. Tudo começa com o que você pensa. Se você começar a partir de agora, quebrar os pensamentos ruins com os pensamentos bons, você vai ver o quanto a sua vida vai ser abençoada. Começa a colocar, eu posso, eu consigo, eu vou vencer, vai dar certo, Deus é na minha vida, Deus vai me honrar, Deus vai abençoar, eu creio, meu Deus já curou, já abençoou, as portas já se abriram, ainda que tudo que você está vendo é o contrário do que você tem cultivado nos seus pensamentos, mas se você passar a cultivar aquilo que é bom, você vai atrair o Senhor, porque essa é a fé que agrada a Deus. Não coloque nos seus pensamentos, porque o único que habita os seus pensamentos, o único que pode adentrar, esquadrinhar os seus pensamentos é só o Senhor. E se Ele olhar para você, aproximar de você e ver nos seus pensamentos, só eu não posso, eu não consigo, a minha vida é um fracasso, eu sou uma derrota, nada dá certo para mim, a minha vida é uma miséria, minha família é assim, assado. Então Deus não vai se agradar o que vai estar vendo e ouvindo dos seus pensamentos, que é a sua alma. Os pensamentos é os desejos da alma, os pensamentos da alma. É a coisa mais íntima que o ser humano pode expressar, é os seus pensamentos. E só Deus sabe o que se passa no pensamento de cada ser humano. Então, a partir de agora, meu irmão e minha irmã, afasta os pensamentos ruins de você. Afasta os pensamentos de fracasso, de derrota, de negativismo, de pessimismo, malicioso, perverso. Afasta do seu coração tudo que é pensamento que não tem qualidade nenhuma, não tem louvor nenhum. Tire dos seus pensamentos e comece a cultivar pensamentos de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, pensamentos de boa fama, que tenha qualidade, pensamentos que atraem a verdade, causa justiça, que agrega na tua vida valores. E isso vai mudar muito a sua vida. Talvez a situação da sua vida se resolverá a partir do momento que você colocar nos seus pensamentos que vai mudar, que vai se reverter, que vai acontecer, eu vou prosperar, vai dar certo. Talvez a situação da tua vida mude a partir de agora em um simples pensamento que você colocar no seu coração, tá bom? Essa é a palavra que eu tenho de Deus para o seu coração. Eu quero realizar uma oração por você agora. Eu quero clamar em seu favor. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus vai abençoar. Senhor Deus e nosso Pai maravilhoso, eu oro, meu Senhor, em favor da vida desta mulher e deste homem, Senhor. Que talvez, meu Deus, os pensamentos tenham sido tão ruins.
pensamentos que têm atormentado esta pessoa, pensamentos de culpa, pensamentos de eu não posso, eu não consigo, a minha vida é uma derrota, a minha vida é uma miséria, eu sou um fracasso, sou um fracassado, uma fracassada. Meu Deus, tira esses pensamentos dessa mulher e deste homem, pensamentos que têm feito essa pessoa até mesmo viver uma vida de depressão, de síndromes, de até mesmo sentimentos de inferioridade. Ela vê, Senhor, ela sempre se olha diante dos outros com inferioridade, ela se sente inferior a todo mundo, ela se sente infeliz, incapaz, porque os pensamentos desta pessoa sempre têm levado ela a sofrer, passar por turbulências. Esta pessoa talvez nem dorme à noite porque os pensamentos não param, pensamentos sempre de acusações, de condenação, pensamentos, meu Deus, que têm sido de problemas, de dificuldades. Pai, tem misericórdia desta pessoa, porque os pensamentos do ser humano, meu Pai, sobrecarrega e traz um peso, uma carga tão pesada. Então vem, meu Pai, mudar a história desta pessoa a partir desses pensamentos. O Senhor venha mudar a história dessa mulher e desse homem. Que seja agora pensamentos de verdade, pensamentos de justiça, pensamentos amáveis, pensamentos responsáveis, pensamentos de louvor, que seja pensamento de positividade. Eu posso, eu vou vencer, eu vou conquistar, Deus é comigo, vai mudar, Deus é na minha vida, Deus vai abrir porta. Que seja esses pensamentos que ocupe a mente desta mulher e deste homem. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora a todo espírito maligno que tem levado essa pessoa a pensar contrário do que é o certo, saia e saia agora. E que Deus agora te encha de pensamentos que vão agregar e abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Em o nome do Senhor Jesus, diga: eu recebo a minha vitória. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe você com esta oração e com esta palavra. Eu peço a você que ainda não seja inscrito, inscreva no canal. Se você está vendo esse vídeo fora do YouTube, vai lá no YouTube agora e digite Pastor Arlon Ueder, ou você coloca lá a palavra de Deus ao seu coração, e aí certamente vai aparecer lá o canal, e você se inscreva no canal, dê o seu curtir, coloca nos comentários o seu pedido de oração, e você pode estar enviando, compartilhando essa palavra e esta oração com muitas pessoas. E se você deseja uma oração especial, você pode estar entrando em contato comigo aí também, pelo comentário ou nas minhas redes sociais, Pastor Arlon Ueder. Deus abençoe você e sua família de uma maneira poderosa. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Não sei que hora que você está vendo esta oração, ouvindo e participando. Deus abençoe a todos e vamos na fé. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O porquê de muitas pessoas não terem bons resultados na sua vida, não receberem grandes coisas, não desfrutarem de coisas maravilhosas, é exatamente por isso, é não colocar força naquilo que está fazendo, no seu trabalho, não colocar força na sua casa, na sua família, no seu casamento. É por isso que a vida de muitas pessoas estão aí paradas, estagnadas. É por isso que muitas pessoas estão aí fugindo, em vez de enfrentar o problema, a situação, encarar o que for que tiver que encarar, com força, com bravura, com fé em Deus, mas com ações. Então muitas pessoas estão mal financeiramente, mal no casamento, mal familiarmente, mal em todas as áreas da vida dela,
porque ela não coloca força, ela não se dedica. Falta ela se dedicar, falta ela colocar força, falta se aplicar totalmente naquilo que ela quer para a vida dela. Então, quando se há falta de força, quando nós não colocamos força nas coisas, quando não nos dedicamos, quando não nos empenhamos, não tem como desfrutar do melhor, da totalidade daquilo ali. É ou não é verdade? A pessoa, ela quer ter o melhor empreendimento, mas ela não quer buscar coisa nova, ela não quer se esforçar para aprender, para adquirir conhecimento novo, ela não quer trazer coisas que vai agregar para ser superior naquilo que ela está trabalhando, naquilo que ela está realizando. E ela quer resultados grandes, ela quer resultados favoráveis, ela quer ser feliz, ela quer progredir, ele quer crescer, quer deslanchar, mas porém não quer empenhar, não quer colocar força, não quer se dedicar, quer vencer, mas não quer lutar, quer que a situação se reverta, mas não quer enfrentá-la. E quando vai fazer, é de corpo mole, é devagarinho, é medindo os passos, é analisando, e assim não tem como. Enquanto nós não colocarmos forças, toda a nossa força, enquanto nós não dedicarmos naquilo que queremos, seja para solucionar, seja para restaurar, seja para conquistar, nós nunca vamos desfrutar da totalidade, do melhor, daquilo que nós queremos na nossa vida. Se a pessoa ela não colocar toda a força dela para ela ser curada, talvez ela nunca vai ser curada. Se ela não colocar toda a força nela, se ela não empenhar buscando o Senhor, clamando o Senhor, buscando a Deus de toda a força dela, talvez a família dela nunca vai mudar, talvez a situação dela nunca vai se reverter, porque nós temos que colocar toda a nossa força para aquilo que queremos. Glória a Deus. Para aquilo que queremos. Amém. Se nós medirmos esforços, talvez nós nunca vamos viver o total daquilo que nós queremos na nossa vida. Então muitas pessoas, elas se fazem de fracas para não terem nenhum esforço, para não se esforçarem, e por aí ninguém vai chegar a lugar nenhum. Todas as pessoas que chegaram a realizar sonhos, projetos, a conquistarem, a ter coisas boas na vida, foi porque elas aplicaram todo o tempo delas, toda a força delas, todos os recursos dela, tudo que ela tinha, ela aplicou, ela lançou, ela colocou toda a força, e aí obteve resultado. E nós temos Deus que é favorável a nós, como a palavra diz, nunca se ouve, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E aí muitas das vezes nós temos Deus a nosso favor, como a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia fala que Deus é por nós, quem vai ser contra nós? E aí muitas das vezes a gente não aplicamos na oração, não nos empenhamos no orar, não colocamos a nossa força para ser fiel, para ser obediente, para orar a Deus, e queremos ser poderosos, queremos ser atendidos, queremos conquistar, queremos que Deus faça maravilhas, mas Ele não vai fazer na vida daquele que não quer um mínimo se esforçar para orar a Deus, para buscar o Senhor. É claro que não é todos os dias que nós vamos acordar prontos para vencer, prontos para ir para a guerra, animados 100%, mas ainda assim devemos acreditar sempre que Deus vai mudar a situação, que Deus vai reverter qualquer quadro, ainda que piore, ainda que venha o estopim da situação, nós temos que levantar sempre dizendo: eu vou vencer. Mas eu não estou com vontade nenhuma, eu não estou com ânimo nenhum, mas mesmo assim, sem ânimo nenhum, sem vontade nenhum, o mínimo que você tem que fazer é acreditar. Amém, gente? Não espere ter vontade
para fazer. Não espere Deus tocar em você as pessoas querem que, até para orar, elas querem que Deus toque nela. Se Deus tocar em mim hoje, eu vou orar. Se Deus tocar em mim, eu vou na igreja hoje. Se Deus tocar em mim, eu leio a Bíblia. Sabe quando você vai ler a Bíblia? Sabe quando você vai orar? Sabe quando você vai à igreja esperando o toque do Senhor? Nunca, talvez, nunca. Você não tem que esperar, você tem que aplicar toda a tua força. Mesmo sem sentir nada, mesmo sem ter vontade nenhuma. Faça tudo com toda a tua força. E você vai ver Deus te abençoar. Não foi o que Deus exigiu de Josué? Deus falou assim: tão somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso é o que nós temos que ser todos os dias, para enfrentar doença, enfermidade, demônios, para enfrentar a miséria, escassez, peste, praga. Não é nos escondendo que nós vamos evitar, não é nos escondendo que nós vamos vencer, não, é lutando. Se as únicas armas que nós temos é a oração, então vamos aplicar toda a nossa força na oração. Se a única arma que nós temos é o louvor, então vamos aplicar toda a força no louvor, na adoração, na palavra, na busca a Deus. É as armas que nós temos, e essas armas são poderosas. É a arma necessária que nós precisamos. O poder de Deus, a presença do Senhor. Foi o que ele disse aí, versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Está vendo? Tudo que vier na tua mão, irmão, faça com toda a tua força. Mas pastor, eu não sou forte, eu não tenho fé, eu não tenho coragem. Está vendo? Você já está alegando a derrota para si, sem mesmo tentar, sem mesmo se esforçar. O que nós temos que ter, no mínimo, é a coragem. É a coragem e a força de levantar quantas vezes tiver que levantar. Amém. Mas um dia Deus nos fará vencer. Glória a Deus, aleluia. Ele fala: tudo que vem às suas mãos, é o seu casamento, é um filho, é uma filha, é um emprego, é um comércio, é uma loja, é o seu trabalho, é um empreendimento, é a sua saúde, é o seu financeiro. Tudo que tiver, tudo que vem às tuas mãos, lute com toda a tua força. Amém. Dê o seu melhor, dê o seu melhor, com toda a tua força, com toda a sua força. Lute, se esforce, e você vai ver Deus te honrar. Amém. Não faça corpo mole diante de nada, nem diante de ninguém. Ele mesmo fala aqui, ele mesmo nos ensina, ele mesmo nos relata: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ele diz mais: porque no além, onde é que é o além? É a morte. Na morte, lá você não vai fazer mais nada, lá não precisa fazer nada. Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, enquanto nós estamos vivendo, respirando, pensando, tendo sabedoria, tendo obras, projetos e conhecimento, façamos com toda a nossa força. Amém, gente? Fazer com toda a nossa força. Nada de corpo mole, nada de medo, nada de se amedrontar, se atemorizar. Ou nós não servimos Deus? Servimos Deus, irmão. Deus está na nossa vida, está na sua vida. Então faça com toda a sua força, e você vai ver Deus te honrar e te abençoar. Porque vai chegar uma hora que um dia eu e você vamos morrer. Aí lá sim vai precisar ter projeto, ter obra, ter sabedoria, ter conhecimento. Lá não vai existir nada disso. Mas enquanto estivermos aqui na vida, se queremos vencer, se queremos ir além, se queremos que Deus faça maravilha na nossa vida, que Ele vá à frente de nós, que Ele faça
o impossível na nossa vida, temos que fazer com toda a nossa força. Deus colocou nas nossas mãos, então faça com força. Busque conhecimento, busque sabedoria. Amém? Projeta, faça a obra e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar, o quanto Deus vai te honrar. Se todos nós tivéssemos aplicado o coração desde o início, com toda a nossa força, em oração, em sacrifício, com força e com fé, nós já teríamos vencido esta peste que está destruindo o mundo. Ou não? Mas um apoia no outro, um espera pelo outro, um espera o outro orar, outro espera o outro jejuar, um espera que o outro faça, enquanto nós temos que fazer a nossa parte. Com toda a nossa força. Faça com a tua força, eu faço com a minha força, e Deus derramará poder em nossa vida. Amém? Bem forte para Jesus. Você está entendendo sim ou não? É forte ou não é forte a palavra de Deus? Deus falou para aquele homem: ser forte e corajoso. Não te disse eu ser forte e corajoso? Porque para acreditar, para confiar, para ter certeza que Deus pode mudar qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer hora, tem que ter força e coragem. É com força e coragem que nós vamos vencer qualquer coisa na nossa vida. Se você não aplicar a sua força, nem que seja para orar, mesmo sem vontade, espera ter vontade, não estou sem vontade nenhuma. Você tem que orar mesmo com toda a tua força a si mesmo. Buscar. Se não for assim, a sua vida não muda, sua família não muda, as coisas não acontecem, a vida financeira não muda, as portas não se abrem, porque enquanto você esperar por Deus de braços cruzados, não vai vir a glória. Mas se você aplicar a tua força, nem que seja no orar, no clamar, no suplicar e no acreditar, então Deus vai mover céus e terras para te abençoar. Amém? Quando aquele povo estava diante do mar, não sabia o que fazer, Deus falou: marche, não pare. Quer dizer, aplique força. Ele tinha que ter força e coragem para continuar marchando diante do mar. Quando Deus mandou um anjo para falar com Gideão, ele falou: mas quem sou eu? Sou o menor da minha casa, minha família é a mais pobre de toda a nação. Deus falou para ele: mas quem te mandou foi eu, então vai. É assim, irmão. Irmã, é assim. Quando Deus mandou Moisés, foi a mesma coisa. Vai, eu serei contigo. Você vai ser como Deus para Arão e como para Faraó. O que você falar vai acontecer. É desta maneira. Então as pessoas, elas querem dar de fraca, elas querem se acovardar, porque elas não querem nem um mínimo de esforço da parte delas. Fica esperando pelos outros, querem que os outros paguem o preço, orem, sacrifiquem, mas elas não querem. E nós temos que nos esforçar. Vem nas tuas mãos, faça com toda a tua força. Aplique-se nisso. Eu quero ver você não ser curado. Eu quero ver você não ser abençoado. Eu quero ver Deus não libertar o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu neto. Eu quero ver Deus não prosperar a sua vida. Eu quero ver as dívidas não sumir, desaparecer. Eu quero ver essa peste, essa praga não sumir, não ir para o inferno, se a gente não colocar toda a nossa força. Eu quero ver. Deus honra aqueles que o buscam por Ele, aqueles que acreditam nele, aqueles que são fortes e corajosos. Amém? Agora, se ficarmos amedrontados, Deus não vai mover nenhuma palha em nosso favor, e o diabo vai só crescer para cima de nós. Mas se a gente fizer como diz aqui, quer ver? Vamos repetir: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quer descanso? Então é melhor
você pedir para Deus te levar logo. Mas quer conquistar, quer vencer, quer ser curado, quer ser liberto, está respirando, está com vida, então lute com todas as suas forças. Ore e busque a Deus, confie. Ele vai mudar a sua história, a história da sua família, qualquer que for a situação. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, mediante esta palavra, nós te pedimos direção, sabedoria, pedimos força, pedimos ao Senhor, meu Deus, para que a partir de hoje possamos agir com força. Tudo que vier nas nossas mãos, o Senhor colocou nas nossas mãos, meu Pai, a unção, o poder. O Senhor colocou na nossa vida, meu Deus, o poder da oração, da intercessão. O Senhor nos deu a fé, o Senhor nos deu o nome do Senhor Jesus Cristo, para que tudo, Senhor, que pedirmos, viemos receber. Então que viemos aplicar com força, com coragem, tudo aquilo que nós queremos vencer e conquistar. Nós te pedimos isso em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Ela diz assim: mas Deus guarda, mas está escrito, eu estou guardado no Senhor, mas eu estou passando fome. Eu estou guardado no Senhor, mas eu estou passando a mesma crise que o outro está passando, que o mundo está enfrentando. Sim, porque esse guardado não é o guardado de estar livre de sofrer, de estar livre de passar por privação, de estar livre de passar por escassez. Não te livra de passar por situações que qualquer um passe. Assim como o sol vem para quem é justo e para quem é perverso, assim também a dor vem para ambos. Mas há uma grande diferença. Porque aqueles que são chamados por Deus em Cristo, vivem em Cristo, esses estão guardados no Senhor e o mundo não pode o destruir. O mundo não pode atingir a sua alma, não pode tirar a sua salvação, não pode te arrancar de Cristo. Se uma vez eu estou guardado, confiando, acreditando e esperando em quem? No Senhor. O próprio Jesus, vendo que o maior medo das pessoas é a morte, ele mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Isso é que está guardado em Jesus. Amém. Se você tiver essa confiança, essa certeza, nada neste mundo vai te pôr medo, nada desse mundo vai travar a sua fé, nada desse mundo vai te paralisar, nada desse mundo vai ser um espanto para você. Porque a sua vida está guardada em quem? Ainda que eu sofra, ainda que eu passe o que o mundo passa, ainda que eu venha gemer, ainda que eu venha chorar, mas eu não vou me importar, eu não vou me traumatizar, eu não vou me escandalizar, eu não vou me espantar, porque a minha vida está guardada em Deus. Porque a minha vida não é o mundo, a minha vida não é nesta terra, a minha vida é em Cristo no céu. O céu é a nossa morada. E a morte, se Deus permitir que morramos antes dele vir, é apenas uma passagem de volta para casa. Amém. Porque antes de estarmos na terra, estávamos em quem primeiro? Estávamos em Deus. Glória a Deus. Hoje nós estamos em Cristo, pelo Espírito, pela fé, por crermos em Jesus. Mas antes de vir para o mundo, estávamos em Deus. Mas eu nunca estive no céu, como é que eu estava em Deus? Como é que Deus fez a humanidade? Ele assoprou dele em um barro. Aleluia! Glória a Deus! Então nós estávamos em quem? Em Deus. Estamos guardados hoje em Cristo. Hoje estamos guardados em Cristo. Ontem nós estávamos em Deus, dentro de Deus. Nós éramos o fôlego de Deus. E Ele soprou dentro da narina de cada um de nós o fôlego dele, o Espírito dele, a essência dele, a glória dele. E hoje nós estamos guardados em Cristo.
E um dia nós voltaremos para o nosso lar, para a nossa casa. Amém. E Jesus falou: onde eu estiver, vós estarás também. Aonde eu for, vós vão estar. Glória a Deus, aleluia. O chamarei para governar por toda a eternidade comigo. Amém, gente? Amém. Então, que glória maior do que essa? Glória a Deus, aleluia. Quer uma paz de espírito do que essa? Aleluia. Quer mais alguma coisa para que você tenha Glória a paz? Deus. Quer mais alguma coisa para que você venha ter amor verdadeiro sobre você? Um dia você estará com quem? Com Cristo, com Deus. E hoje nós estamos guardados nele. É igual, olha para você ver como que está guardado em Deus, em Cristo. Você não se lembra da história de Jó? Jó estava guardado em Deus. Aí você fala: mas Jó ficou doente. Sim. Mas Jó ficou com a pele podre. Mas Jó perdeu os filhos. Mas Jó ficou na miséria, perdeu tudo. Mas ele estava guardado em quem? Não perdeu a salvação. Amém. Glória a Deus. Não perdeu a alma. Não perdeu a fé. Tem pessoas que não estão perdendo nada, mas já perdeu a alma, já perdeu a fé, já perdeu a salvação. Ou não? Sim. Tem pessoas que têm tudo, irmão. Tem pessoas que têm tudo que você imaginar. Tem pessoas que moram no palacete, mas ali já estão perdidas. O que? A alma, a fé. Sim ou não? E Jó perdeu tudo que o mundo pode oferecer, mas ele estava guardado em quem? Em Cristo. Não perdeu o principal, a salvação. Amém. Glória a Deus. O fôlego de Deus. Glória a Deus. Obrigada. Ele passou o que qualquer ser humano Aleluia. pode passar, mas porém ele permaneceu guardado em Deus. Obrigada. Permaneça guardado em Jesus. Amém, gente. Permaneça em Cristo. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Em qualquer situação, como diz aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, aos escolhidos, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. No versículo 2 ele fala: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aleluia. O que é misericórdia? É ter compaixão, é fazer nada esperando em troca, é você se condoer, é você ter misericórdia do outro, compaixão do outro, sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro. E é o que a gente cada vez vê menos na humanidade. É uma verdade. E nós não podemos ver isso no meio dos que estão guardados em Cristo. Oh, aleluia. É uma verdade. Glória a Deus. O que adianta você querer misericórdia e não querer dar misericórdia? Ele diz: olha, que a misericórdia em você se multiplique. Amém. A misericórdia não é. As pessoas elas pensam assim: quanto mais santas elas sejam, menos misericórdia elas devem ter. É o contrário. Quanto mais santas, mais próximas de Deus, mais misericórdia tem que ter. Glória a Deus. É uma verdade. Glória a Ele Deus. diz: a paz. Irmão, viva em paz. Irmão, vive em paz. A verdadeira paz é estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu posso sofrer, posso gemer, eu posso sentir dor, eu posso passar o que for. Mas a paz verdadeira, ninguém tira, ninguém arranca da minha vida. Eu vou viver em paz, eu vou estar em paz, e que a paz se multiplique em mim cada vez mais. Amém? Quem está guardado em Jesus tem a verdadeira o quê? Paz. Tem a verdadeira paz. Aí ele diz mais ali, né? E o amor. O que é amar? Você sabe o que é o amor? Amém. Glória a Deus. Amor não é o que a gente vê hoje em dia. As pessoas confundem hoje em dia o amor com paixão,
Elas confundem o amor como é que a gente pode dizer, desejo. Elas confundem o amor com, como é que fala? Esqueci agora a palavra certa, obsessão. Não, amor é diferente de tudo que o mundo hoje em dia tem visto como amor. Verdade. Amar significa você amar alguém sem condição nenhuma. É amar sem condição. O que é amar sem condição? Incondicionalmente. Você não ama por condição, você não ama por troca. Você não ama, eu amo, e a condição de te amar é isso, é aquilo, é quando você for meu, quando você for minha, quando você estiver em minha posse. Não é isso. Amar é amar incondicionalmente. Eu amo e não tenho condições para amar, não preciso de condições para amar. É igual a Bíblia fala, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Cristo. Mas eu nem estava lá na época, mas a humanidade se tornou em si inimiga de Deus. Isso que é amar incondicionalmente. Não tinha condição alguma de Deus amar o ser humano. E ainda se Ele amou de tal maneira que enviou o seu único filho, o filho unigênito, primeiro filho, o filho único, para nos salvar. Aleluia. Isso que é o amor verdadeiro que nós temos que multiplicar entre nós. Amar sem condição alguma. Amém? É isso que nós temos que multiplicar na nossa vida. É a paz, o amor e a misericórdia. E permanecer guardados em Jesus. Permaneça guardado em Jesus. Esteja guardado nele. Se você estiver guardado em Jesus, nada poderá te atingir. Amém? Pode ser que as coisas terrenas te atinjam, como estão sujeitos a qualquer ser humano, mas atingir a sua essência, a sua alma, a sua vida com Cristo eternamente. Amém. Amém, gente? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Os que estão guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Então a gente já sabe o resultado de todos esses versículos que nós vamos ler daqui a pouco, não é verdade? Então, Davi, meu irmão e minha irmã, não era forte fisicamente, não tinha estatura de um guerreiro, de um soldado. Ele não era perito em armas, espadas, pelo contrário, nem sabia o que fazer. Colocaram uma armadura nele, nem soube andar, não tinha nem como andar. Então, porque ele se destacou no meio dos fortes, no meio dos que se diziam fortes, guerreiros, soldados, que tinham aparência de soldado, estatura de soldado, força de soldado, preparados, peritos em armamentos, espada, escudos, porque ele carregava algo que ninguém carregava naquele momento, a força não braçal, a força não física. Você sabe aonde é que estava a força de Davi? Você sabe me dizer? A força de Davi não estava nos seus músculos, a força de Davi não estava em seus braços, a força de Davi não estava em espada. Sabe aonde é que estava a força de Davi? No seu coração. O coração de Davi era forte, a sua mente era forte, o seu pensamento era forte. Então isso que fez a diferença. Diga glória a Deus. Ele não confiava na sua força braçal, porque não tinha. A força dele não era física, a força dele não era braçal, não era de um guerreiro, mas a força do seu coração
foi a qual fez ele vencer o inimigo. Você pode ser fraco fisicamente, de recurso, não ter condição nenhuma, mas você não pode ser fraco no coração, você tem que ser forte. O seu coração tem que ser forte. Quando eu digo coração, não é o que bate no nosso peito. Ele simboliza o coração real, que é o que? A mente. Tanto que Davi, quando ouviu falar de Golias, que era um gigante que afrontava Saul e seu exército, ele já disse logo: quem é esse incircunciso aí, que afronta o exército do Deus vivo, o rei dos exércitos? Quem é esse? Aí falaram para ele: ele nada mais é do que um gigante, tantos metros, a espada dele, Davi, é maior que você, nasceu no ventre guerreiro, ganhou isso e aquilo, venceu ele sozinho tantos inimigos. Davi falou bem assim: é mesmo? Então vocês vão ver. Diga ao rei que hoje mesmo Deus me dará a cabeça desse Golias aí que acha que é grande. Olha para você ver a diferença de uma pessoa que é forte, não braçal, não força física, mas ela tem dentro do seu coração, na sua mente, a força, a coragem, a confiança em quem? Em Deus. Amém? Se de um lado Sansão, a sua força eram os seus cabelos grandes sem cortar, do outro lado a força de Davi era no seu coração, no confiar em Deus, no acreditar que o Senhor daria a cabeça de Golias em suas mãos. Amém, gente? Às vezes a gente acha que nós somos fracos porque não temos recurso, porque somos humildes, porque ninguém nos ajuda, isso e aquilo, porque o mal é mais forte, a doença tem te sucumbido, o mal tem sido árduo, os problemas têm sido grandes, mas talvez aparentemente nós somos fracos, mas nós temos que ser forte, é na mente, é no coração, é na fé, é na confiança para com quem? Com Deus. Amém? Esse é um grande exemplo, que a força física pode nos abandonar, que a força física diante de problemas, nada pode nos ajudar, porque aqueles homens eram mais fortes do que Davi, eram homens gabaritados em armas, eram homens que tinham condição de enfrentar um exército qual ele for, mas a força que eles tinham braçal não foram o suficiente para enfrentar Golias. Mas a força que tinha no coração de Davi foi o suficiente para eles não só dizer que Deus daria a cabeça dele, como ele arrancou a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Diga glória a Deus. Então você não pode ser fraco nem de si, você tem que ser forte. É como a palavra de Deus mesmo diz o fraco, sou o quê? Forte. Você é forte, mas não tenho recurso, mas ninguém me ajuda, mas eu sou um doente moribundo, eu não consigo andar, me arrasto. Isso aí não quer dizer nada, se dentro de você for forte, porque se você for forte dentro de si e confiar no Senhor, meu irmão e minha irmã, ninguém, nada vai te segurar, ninguém vai te impedir, ninguém vai amarrar a sua vida, ninguém será grande o suficiente para superar a sua força dentro de si, a sua confiança em quem? Em Deus. Amém? Olha o que diz aí, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu, olhando o filisteu e vendo a Davi, olhou o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, ele desprezou Davi, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Um rapaz, um jovem, de boa aparência, elegante, franzininho, mas que não tinha cara de guerreiro, não era lutador. Lutador no sentido braçal, mas era guerreiro dentro de si, era um lutador nato no seu coração. Dentro de si ele era forte, um guerreiro, um lutador, um desbravador. Amém, gente?
Deus achou em um menino o que não achou naqueles homens que se diziam fortes, corajosos, intrépidos. Deus achou em alguém que era fraco uma força da fé, da confiança, força de crer em Deus, e declarar vitória sem medo de ser envergonhado, de não dar certo. Quem garantia a ele que ele iria arrancar a cabeça de Golias? Ninguém. Só a força dentro dele mesmo. A fé que estava dentro dele dizia isso. A unção que ele recebeu no alto da cabeça, através do profeta Samuel, o Espírito Santo, a força que ele tinha dentro dele, dizia a ele: você vai vencer o Golias. Você vai mostrar para esses que se dizem fortes que Deus pega o fraco e confunde os fortes. Diga glória a Deus. Aí no versículo 43 ele fala: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, se amedrontou, se acovardou, saiu correndo com medo. Foi? Ah não, estou lendo errado, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que maravilha, diga glória a Deus. Ele não precisou de força braçal, de espada, não. Ter preparo físico, força de homem formado, de um guerreiro. Ele precisou ter dentro de si uma força de confiar em Deus, de crer no Senhor. E mesmo diante de um problema grande, ele não se deixou se acovardar e nem se amedrontar. A palavra do Senhor diz que Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação. É o que você tem dentro de você. Então, se você buscar dentro de você o Espírito do Senhor, essa força vai aflorar dentro de você, e você vai vencer qualquer que for o gigante que aparecer na tua vida. Gigante de miséria, problema de dívida, de doença, enfermidade, o que for. Aí ele continua falando: hoje mesmo, 46, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Está vendo, meu irmão e minha irmã? Deus não precisa de recursos humanos, armas humanas, força humana. Deus quer que você creia, que você seja forte dentro do seu coração, que você tenha uma mente saudável, uma mente positiva, um coração positivo, que você determine, que você creia, que você abra a boca para declarar: eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou chegar lá. Deus já me garantiu. Deus é que é o Senhor da guerra e vai guerrear por mim. Tire do seu coração o negativismo, o pessimismo, derrota, fracasso. Eu sou um coitado, eu sou um moribundo, meu Deus, me acorde, me socorre, me ajude. Não, meu irmão, bata o pé e diga: eu vou vencer, Deus vai me dar a vitória. Deus quer isso dentro de nós. Deus está em busca dos verdadeiros, que adoram Ele em espírito e em verdade. Não é aqueles que medem força no seu braço, mas é aqueles que creem de si e que tiram essa força. Eu confio no Senhor, por isso eu vou vencer esse inimigo. Bater de frente,
Porque se a gente cruzar os braços, meu irmão e minha irmã, o inimigo vai te achar e vai meter o pau na moleira. Você acha que ele vai ter misericórdia de nós? Ele falou: quem é você? Você não é ninguém. Você é um jovem coitado. Vai voltar lá para casa do seu pai. Aqui é os homens. Ele falou: então peraí, eu vou arrancar sua cabeça daqui a pouco. Amém, gente? E ele diz mais, olha aí, ó. Onde a gente parou? 48, né? Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi colocou a mão no alforje, numa sacola, numa bolsa, tomou dali uma pedra e com a funda, tipo um estilingue, atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim venceu Davi contra o filisteu. Prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Diga glória a Deus. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada do filisteu e a desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor mesmo fala: resistir ao diabo e ele o que? Fugirá de vós. É o que? É a força da fé que há em você. É a força de você crer. É a coragem que você tem de você de enfrentar, de lutar, de perseverar, manter a cabeça erguida, confiante em Deus, que fará com que o diabo fuja de você. Quando ele vê que você não é fraco, não fisicamente, porque fisicamente a gente enfraquece, adoece, se pega um vírus, uma bactéria, uma virose, o corpo amolece, enfraquece. Mas dentro de nós, meu irmão e minha irmã, tem que estar forte, confiante em Deus, para que o diabo venha fugir de você, com a miséria, com a dívida, com a doença, com a enfermidade, com esse mal que você vem carregando. Quando eu falo você, é um exemplo, tá? Vem carregando, arrastando essa cruz que Jesus já levou sobre ele. Basta a gente então ter força e coragem. Amém, gente? Se encorajar com a palavra de Deus na oração e não abaixar a cabeça. Está difícil. E quando é que foi fácil? Nunca foi fácil. Sempre foi difícil. E a gente não está aqui até hoje? Não está vencendo? Então nós não é coitado. Nós é forte e o quê? Corajoso. Confie em Deus e você vai arrancar a cabeça desse problema gigante que apareceu na sua vida. Amém? Quem entendeu a palavra? Curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração, fecha os olhos. Senhor Deus, meu pai Davi não tinha força como aqueles homens que era de exército, que era guerreiro, mas ele tinha a força dele no seu coração, Pai. Ele era forte em sua alma, em seu espírito, em sua fé para com o Senhor, o Rei dos Reis. E essa força que tinha dentro dele, colocada pelo Senhor, coloca em nós agora, Pai. Derrama sobre nós essa força, para que nada e nem ninguém, Senhor, venha nos atingir, nos abalar dentro de nós a nossa fé. Que possamos agir como Davi agiu. Nós não temos recurso, mas nós também não somos coitados. Nós somos fortes e corajosos. E a confiança no Senhor nos garantirá a vitória em o nome de Jesus. Diga que assim seja. Diga glória a Deus. Amém e graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Esse amigo que vos fala é o pastor Arlon Éder, mais que um amigo,
um irmão e você está agora no canal no YouTube, a Palavra de Deus ao seu coração. E eu quero aqui deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero compartilhar com você uma mensagem muito forte que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. E eu quero que você prepare um copo com água e coloque esse copo com água próximo a você, porque no final desta palavra nós vamos fazer uma oração. E através desta oração nós vamos pedir a Deus que venha consagrar este copo com água, esta água que você está preparando agora nesse momento. E uma vez essa água consagrada por Deus, quando dela você beber, eu creio que Deus estará operando um grande milagre na sua vida, tá bom? Então se prepara, daqui a pouco nós vamos orar e abençoar esta água. Mas antes, se possível, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, aonde diz assim, a armadura de Deus, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você sabia que, assim como tem guerras no mundo, há também guerras no mundo espiritual? E assim como no mundo natural há uma preparação para enfrentar o inimigo, deve-se se preparar também na vida espiritual, né? No natural, a guerra natural, para isso, eles se preparam, desde defesas ao ataque. Deve-se haver todo um aparato, armamentos, né, para isso, para uma porventura, uma guerra, porventura, né, algo semelhante. E não só de armamentos, não só de aparatos, mas também eles reservam também um local chamado de quartel, onde se aloja as pessoas para se preparar em tempos de paz, para talvez, havendo guerras, não sejam pegos despreparados. E nós também, há uma guerra espiritual que nós também devemos preparar, né? E ali no quartel, os soldados recebem conhecimentos de defesas e ataques, recebem treinamentos, se tornam capazes de enfrentar qualquer tipo de inimigo, em qualquer área que for, tanto para defender como para atacar. E no mundo espiritual não é muito diferente. Pode acreditar. O que muda, na verdade, é o campo de batalha, os armamentos, o local de preparo e também a forma de buscar conhecimento para defesa e também ataque, né? Se na guerra no mundo natural usam-se escudos, armas e por aí vai, na guerra espiritual devemos usar a palavra de Deus, a fé, a oração, jejum, e ainda temos, pela misericórdia de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos de Deus, que são por todos aqueles que acreditam em Deus, em Jesus Cristo. E o lugar para se aperfeiçoar, se fortalecer e se tornar capaz de vencer essa batalha espiritual, o lugar é a igreja. É a igreja. A igreja é o lugar onde você se aperfeiçoa, se fortalece
e se torna capaz de vencer a batalha espiritual contra as forças malignas que nós acabamos de ler aqui. Porque na igreja você se fortalece em oração com os demais irmãos, você ouve a palavra que é tudo, a palavra, ali você se aperfeiçoa e se fortalece, e a palavra vai te dando a capacidade de ter fé, de acreditar, de ter o poder de Deus, no nome do Senhor Jesus, vencer todo tipo de batalha espiritual. Agora que você sabe que há uma guerra espiritual e como ela é semelhante a uma guerra no mundo natural, eu espero que você invista mais, vamos dizer assim, nos armamentos espirituais, nas armaduras espirituais, né? E como diz aqui, continuando a leitura, versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os irmãos. E também, aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, e por mim também, para que para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então essa aí é a armadura de Deus, que todos nós devemos vestir e investir, para que possamos ter a força de Deus, o poder de Deus, para resistir firmes contra o diabo, os dias maus, permanecer inabaláveis, né? Então, assim como no mundo natural, há soldados que se preparam em tempos de paz para uma eventual guerra, nós também temos que nos preparar dia após dia para não sermos pegos de surpresa pelas forças espirituais malignas. Há uma guerra espiritual que você às vezes não compreende e não entende. Então eu te peço que você passe a investir nessa armadura de Deus. Você que percebe que você tem lutado, tem pelejado, tem trabalhado, tem se esforçado, mas porém não tem tido resultado na tua vida. Porque às vezes você está brigando no campo errado. Às vezes você está até brigando com pessoas que não é o seu inimigo. O seu inimigo é como a Bíblia fala, é os espíritos malignos, que na região celeste, na região espiritual, eles lutam o tempo todo contra nós. E o nosso armamento não é físico. O nosso armamento não é como o armamento natural. O nosso armamento é como a palavra do Senhor mesmo disse aqui, Você pode até ler de novo, no versículo 14 em diante fala: estais firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando
com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A sua guerra, ela não é só apenas física, e a sua guerra não é contra sangue e carne, pessoas, mas sim contra os espíritos malignos que agem nas regiões celestes, que a gente não vê, não consegue combater se for a força natural. Mas se você buscar as forças de Deus, Deus vencerá os seus inimigos espirituais, e nas regiões espirituais Deus te dará a vitória, em nome do Senhor Jesus. Você entendeu? Agora você compreendeu? Assim como há guerras naturais no mundo, há também guerras sobrenaturais nas regiões celestes. Você tem como exemplo, a história de Daniel, a qual o anjo lutou durante 21 dias para trazer a resposta a ele. Enquanto Daniel orava, o anjo guerreava contra o espírito que impedia a resposta. E porque Daniel orou e continuou orando, insistiu e perseverou, Deus deu a força e enviou mais um anjo, a qual esse anjo repreendeu o demônio no nome de Deus e passou com a resposta para Daniel. Tá bom? Essa é uma outra palavra que eu estarei, quem sabe a qualquer um dia desse, pregando também. Eu quero orar, vamos orar, vamos clamar a Deus. Pega o copo com água. Senhor Deus e nosso Pai eterno, nesse momento eu peço que o Senhor, Pai, venha nos revestir de toda a armadura do Senhor, desde a cabeça aos pés, que viemos ter fé, crermos, que viemos nas coisas espirituais, em orar, jejuar, em buscar a palavra, o conhecer da palavra do Senhor. Meu Deus, alcança esta pessoa que está vivendo uma vida, uma luta espiritual tão grande, que ela não consegue explicar, não consegue nem entender porque as coisas não estão dando certo, por que ela não prospera, por que a bênção não vem, o milagre não acontece, a prosperidade não vem, porque às vezes essa pessoa está numa guerra espiritual, e para vencer essa guerra espiritual tem que ter fé, oração, jejum, tem que ter a palavra viva dentro de você. Então, meu Deus, dê força a esta pessoa. Envie o anjo mais forte que o Senhor tem agora nesse momento, e que esse anjo arranque esses demônios que está lutando contra a vida desse homem, contra a vida desta mulher na região celeste. Quebra essa batalha, Pai, espiritual. Repreenda todo mal no nome do Senhor Jesus. E dê a vitória a esta pessoa. Abençoe esse copo com água, consagra esta água, santifica esta água, abençoe esta água. Quando essa pessoa beber da água, ela receba a vitória, receba a força, receba o milagre, e ela vença todas as batalhas espirituais que essa pessoa esteja enfrentando, seja na saúde sentimental, conjugal, financeira, familiar, seja qual área for que ela está enfrentando a batalha espiritual, o Senhor possa fazer com que venham vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que o Espírito Santo dê a armadura para esta pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Quem crer, diga amém, diga graças a Deus, beba da água abençoada e receba a vitória em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe você de uma maneira poderosa com esta palavra. E eu volto assim que Deus me permitir com uma outra palavra de Deus ao seu coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus.